as autarquias locais, do nosso ponto de vista, o que é o Estado? O Estado é convencionalmente considerada como uma sociedade politicamente organizada, onde há um poder político que se exerce junto de um povo fixado sobre um determinado território. E há duas concepções do Estado que muitas das vezes se degladiam. Há uma concepção ampla, que é essa: o Estado engloba todos os cidadãos, todos os grupos sociais, todos os entes que estão debaixo do teto de uma soberania e que está fixada num território. E nessa perspectiva ampla, nós todos estamos aqui, somos Estado. Mas tem a perspectiva restrita do Estado, que é o aparelho político-administrativo que tem a competência de elaborar leis, impor leis, no sentido de viabilizar os fins do Estado no seu sentido amplo, que é a justiça, o bem-estar social, espiritual, econômico, social do povo. E esse ente, o Estado, de forma restrita, ele exerce o poder de forma centralizada, mas também pode descentralizar ou desconcentrar os poderes para entes, portanto, nas localidades. E no nosso caso concreto, as localidades podem ser províncias, municípios, comunas ou, antes de comunas, distritos. E então, isso significa que o poder do Estado pode ser exercido ao nível central como ao nível local. E há 12 institutos que permitem deslocar o poder da dimensão central para a dimensão local. O primeiro é a desconcentração. Não primeiro na ordem de existência, só na ordem de apresentação aqui. O segundo é a descentralização. O que é a desconcentração? A desconcentração é um processo que corresponde com a transferência de decisão do centro em direção à província, município ou comuna, em proveito das autoridades locais, mas que continuam a depender, em grande medida, do centro ou do poder central. E nós temos em Angola a desconcentração. Portanto, o Presidente da República, o Executivo, na nossa Constituição, o Executivo é o Presidente da República, que tem os seus auxiliares, que são os ministros de Estado, etc. Esses desconcentram o poder para as administrações, governos provinciais, administrações municipais, administrações comunais. E então, parte dos poderes do governo central são apropriadas pelos governos provinciais, pelas administrações municipais, que os exercem em favor da população. Mas quem os nomeia, quem os exonera, quem os orienta é o governo central. Essa autonomia é relativa, decorre do Instituto de Desconcentração. Mas, por outro lado, há um segundo instituto, que é o da descentralização. A descentralização corresponde com a transferência de atribuições do Estado para as instituições administrativas juridicamente distintas dela. Portanto, juridicamente distintas dela. Ou seja, na descentralização, o Estado convenciona através do ordenamento jurídico, no caso concreto da Constituição e das demais leis, distribuir ou deslocar poderes para entidades distintas do Estado. Por quê? Porque são autarquias locais
que detêm poder local, e o poder emana da eleição das entidades que gerem esse poder por parte das comunidades locais, para perseguirem fins e objetivos desta comunidade local. E então, quando se fala de autarquias locais, nós estamos em presença de processo de descentralização e não de desconcentração. Estamos em presença de atribuição de poder jurídico, econômico, administrativo, social, cultural a entes que o exercem de forma autônoma, sem dar satisfações ao poder central, porque esse poder emana, portanto, da vontade das populações locais. Mas mesmo a descentralização, ela não é total. Portanto, há serviços, há competências e atribuições do Estado Central que não são descentralizadas, porque senão nós estaríamos em presença de diferentes Estados que têm uma soberania igual. Na descentralização das autarquias locais, nós estamos perante diferentes Estados que podem estar em pé de igualdade dentro do Estado Central, do Estado Nacional, mas que não gozam de soberania perante o direito internacional. Portanto, é por isso que, por exemplo, o Serviço de Defesa Nacional não é descentralizado, permanece com o Estado Central. A segurança e a ordem pública é desconcentrado parcialmente, porque a autarquia pode ter um tipo de polícia para um serviço ou determinados serviços específicos, mas em termos de manutenção da ordem e tranquilidade pública e a inviolabilidade das fronteiras, esse serviço não é descentralizado. Portanto, então nós estamos a falar de autarquias locais, estamos a falar de autonomia. Estamos a falar do poder local. Ora, do ponto de vista da abordagem histórica, o poder local é uma realidade pré-estadual, ou seja, o poder local ele existe muito antes do surgimento do Estado moderno, porque já existiam antigamente formas de organização administrativa locais, portanto, nas localidades, nos municípios. Mesmo se nós formos para a nossa realidade histórica angolana, com a existência de várias comunidades etnolinguísticas, que nós chamamos estados ou sociedades étnicas, portanto, também o modelo é federativo, é autônomo, porque nesses estados ou nessas comunidades etnolinguísticas havia o poder central, mas completamente descentralizado entre as sociedades étnicas. E então o elemento aqui que devemos reter é que a autonomia local, o poder local é antecedente, é anterior à existência do Estado unitário, que é esse Estado que a sociedade moderna consagrou. A noção de autarquia foi desenvolvida no princípio pela doutrina italiana, inspirada, portanto, pela doutrina alemã, e consistia na capacidade que um ente público possui, face ao Estado, de administrar por si mesmo os seus próprios interesses. E, do ponto de vista jurídico, nós recorremos a um estudioso, Arthur Maurício, que defende que a autonomia local é circunscrita à proteção de interesses próprios diretamente relacionados com uma certa comunidade local, a qual é incumbida de prosseguir uma multiplicidade de fins decorrentes das necessidades comuns, particulares ou próprias da comunidade, e que podem ser executadas em autogoverno e autorresponsabilidade.
Portanto, aqui fechamos com a noção de autonomia local. É mesmo o conjunto de atribuições que um ente local recebe para autogovernar-se sob responsabilidade exclusiva dele. Agora, aspectos nessa conversa que estamos a ter que precisam ser decantados. Não é liquidamente igual autonomia local e poder local. A diferença, porque mesmo no nosso ordenamento jurídico, a autonomia local pode ocorrer ou existe em duas formas. Aquela que é pré-estadual, que existiu sempre autoridades tradicionais antes do Estado moderno, mesmo quando o povo Bantu invadiu aqui no atual território de Angola. Os Khoisan e os povos nativos daqui, lá por volta do século XIII, e se constituíram as várias comunidades etnolinguísticas. Portanto, por volta desta altura, existiam já, ou começaram a existir, autoridades tradicionais. Quando Paulo Dias de Novaes, em 1575, funda a cidade de Luanda, e a partir daí surge a colônia de Angola, que depois se estende por todo o território de Angola, ele encontra autoridades tradicionais. Que no âmbito do projeto de colonização de Angola, essas autoridades tradicionais foram incorporadas no sistema colonial. E o sistema colonial teve que reconhecer essa autonomia local, que é pré-estadual. Essa autonomia local pode ou não ter poder local. E nós sabemos que o poder local deles depois foi sequestrado. E então, é por isso que aqui, autonomia local e poder local não é a mesma coisa. E na autonomia local, que é criada por via jurídica, é a mesma coisa. Nós podemos formalizar a existência de autonomia local, criando autarquias locais, e não descentralizar o poder local, que é um conjunto de atribuições e capacidade de autonomia local poder ser efetivamente autônomo. Por exemplo, nós podemos ter o município de Quilamba-Quiaxo como uma autarquia, mas que não tem capacidade de gerir uma escola do ensino geral, do ensino médio ou de uma universidade, mas que não tem capacidade financeira de arrecadar mais dinheiro e de resolver os problemas do município do Quilamba-Quiaxo. Então, nós podemos estar em presença de autonomia local sem poder local. Só que a partidarização do debate sobre as autarquias locais, onde há puxa-puxa entre os partidos políticos, faz com que os aspectos que nos devem chamar a atenção, e nós estamos aqui na qualidade de Estado no sentido amplo, não nos chamem a atenção. E nós ficamos presos ao debate sobre gradualismo, não gradualismo, gradualismo funcional ou gradualismo geográfico. Então, um dos elementos que nós chamamos a atenção aqui e que devemos debater é o perigo de termos autonomia local sem poder local. Se nós tivermos autonomia local sem poder local, o objetivo que nos leva à institucionalização das autarquias locais pode não se conseguir. E mais tarde veremos, portanto, qual é esse objetivo na perspectiva dos vários autores. Agora, posto isso, esse breve esclarecimento, que eu não sei se esclarece mesmo, podemos então ver a institucionalização das autarquias locais no nosso país, para nós vermos de que maneira é encarado e o que é que influencia o nosso debate. Na doutrina portuguesa, portanto, na Constituição de 1933 e no Código Administrativo de 1936, de onde nós herdamos, como Estado angolano, essa cultura de autarquias locais, a expressão autonomia local e autarquia locais eram sinônimos.
Portanto, significavam a mesma coisa. Mas na realidade angolana, na realidade empírica, portanto, na realidade do dia a dia, há diferença significativa entre autonomia local e autarquias locais. Pois a autonomia local é um princípio de organização administrativa que visa o reconhecimento das autoridades, no caso tradicionais, mas também é um princípio de criação de um novo ente, e no caso concreto, a autonomia local. Portanto, aqui é o segundo elemento que eu levanto. Não trago esse elemento ao acaso. É a coabitação entre a autonomia local pré-existente e a autonomia local criada, ou seja, a coabitação que vai haver entre as autoridades tradicionais que têm sob sua jurisdição pessoas e territórios e que o fazem na base do direito costumeiro, e as autarquias locais que vão ter também sobre essas mesmas populações poder e que o vão fazer na base do direito positivo. Esse aspecto da coabitação e da provável conflitualidade entre a autoridade tradicional e o poder local também não é debatido, também não é trazido ao público, mais uma vez, por causa da excessiva partidarização, portanto, no debate sobre as autarquias locais. E esse é o segundo aspecto, enquanto acadêmico, que eu trago também para nós podermos discutir. Como prevenir que linhas divisórias, que esses projetos de lei que foram elaborados e já estão em sede da Assembleia Nacional, que são objeto de discussão, trazem para prevenir. Por quê? Porque a África tem a cultura de deixar as coisas ocorrerem, depois de ocorrer é que começamos a buscar soluções. Porque no momento em que as coisas devem ser debatidas, nós ficamos fechados nas janelas político-partidárias. E a ciência é encostada nas boxes. Só depois das coisas começarem a ocorrer é que é possível recorrer, ou alguém se lembra de recorrer para os cientistas. Portanto, então o segundo elemento que eu levanto é este. A linha divisória entre as autoridades tradicionais e o poder local. A autarquia local na Constituição vigente em Angola. Portanto, não vamos aqui amassar e cansar os nossos amigos, nossas amigas, em relação à dimensão jurídica, portanto, desse fenômeno. Mas é preciso dizer que desde 1975, portanto, o ordenamento jurídico angolano desde a independência e até os dias de hoje foi piscando o olho para as autarquias locais. Não é um fenômeno completamente novo. Várias reflexões de natureza jurídica já previam a autonomia local e o poder local. Mas, para economizar o tempo, nós não vamos viajar para os documentos jurídicos anteriores, vamos nos prender à Constituição da República de Angola de 2010, onde o legislador, de forma clara, diz que o Estado é unitário, portanto, o Estado angolano é unitário, é indivisível, mas também o legislador, de forma clara, na Constituição, formaliza a questão da autonomia local e da autarquia local. Por exemplo, no capítulo 2, nos artigos 217, 218, 219, 220, 221, 224, está lá claro o âmbito da autonomia local. E remeteu para a regularização ou a regulamentação de uma lei específica sobre autarquias locais.
E por que nós levantamos isso? Entramos aqui agora no debate, mas numa perspectiva meramente acadêmica, do gradualismo ou não gradualismo. Ou seja, do gradualismo geográfico ou do gradualismo funcional. Mas o primeiro aspecto que deve ficar claro é esse. Há duas ideias subjacentes na nossa Constituição. Por um lado, nós temos o Estado unitário, que pode ser desconcentrado. Por outro lado, nós admitimos a existência de autonomia local, fruto da descentralização. Agora, a discussão o debate essa descentralização é gradual ou não é gradual? Se for gradual, ele diz que é gradual do ponto de vista territorial ou é só gradual do ponto de vista funcional? E chegados aqui é preciso também partilhar convosco um esclarecimento que já sabem, mas como estou aqui a conduzir a nossa conversa, sou obrigado, portanto, a esclarecer. O que é gradualismo geográfico? É a institucionalização das autarquias locais de modo faseado. Ou seja, numa primeira fase, por exemplo, em 2020, o Quilamba-Quiache abrange, o Belas abrange, Viana abrange e Cacoaco abrange. Mas os outros municípios e distritos de Luanda não abrangem. Vão esperar em 2025, em 2035, em 2040. Isso é que é gradualismo geográfico. E em relação a isso, nós temos duas posições. Há um conjunto de atores que defendem sim ao gradualismo geográfico e buscam sustentabilidade na Constituição. E há um grupo de autores que dizem não ao gradualismo geográfico e, curiosamente, também buscam sustentabilidade na Constituição. O que é gradualismo funcional? Depois de institucionalizadas as autarquias locais, a transferência faseada de atribuições, de competências. Por exemplo, o Quilamba-Quiache ganha o Estatuto de Autonomia Local. E o Estado Central pode conceber de que, a partir da altura em que a autonomia local passa a gerir uma escola do ensino geral, mas a escola do ensino secundário tem que esperar mais um pouco para que o Quilamba-Quiache ganhe a melhor experiência de gerir sozinha uma escola de ensino geral, em que os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos materiais dependem exclusivamente do Quilamba-Quiache. E então, a escola do ensino secundário está no Quilamba-Quiache, funciona no Quilamba-Quiache, mas é gerida pela província de Luanda. No ano seguinte, a escola do segundo ciclo passa para a gerência exclusiva do Quilamba-Quiache. Mas a universidade que está no Quilamba-Quiache continua sob a alçada do Ministério do Ensino Superior. Essa é que é a transferência gradual de atribuições, que se chama de gradualismo funcional. Em relação ao gradualismo funcional, todos os atores políticos e sociais estão de acordo, partilham, portanto, do mesmo sentimento. Onde não estão de acordo é em relação ao gradualismo geográfico. Antes de ir para o impacto do gradualismo para a juventude, que é o foco do nosso debate, então quero fechar essa primeira parte dizendo que, no fundo, poder local significa autonomia jurídica, que seja, traduz-se na capacidade de o ente autônomo criar normas jurídicas que vão regular os interesses das comunidades locais e que não depende da autorização legislativa de um outro ente similar, nem mesmo do Estado, portanto, unitário.
Autonomia local significa autonomia política. Autonomia política significa o quê? Exprime a capacidade de os entes locais serem autônomos, prosseguirem interesses próprios, de acordo com o autorretrato, de acordo com um programa, de acordo com uma aspiração, determinada exclusivamente pela vontade das populações locais, que o fazem através do sufrágio universal daquela localidade, direto, portanto, e elegem os seus representantes. Autonomia local significa autonomia administrativa, que significa que exprime-se através da individualização, personalização do ente coletivo que goza de personalidade jurídica própria para ser sujeito autônomo, capaz de estabelecer relações jurídicas com outros entes e de constituir e modificar, extinguir situações jurídicas adequadas. Quer dizer, na prática, a autonomia administrativa pressupõe capacidade dos órgãos da autarquia dirigirem, utilizando recursos humanos, materiais e financeiros, para, através da planificação, organização, liderança e controle, realizar os fins das populações daquela localidade. Mas autonomia local significa, sobretudo, autonomia financeira, que revela suporte material e financeiro autônomo na base do poder das autarquias locais e se manifesta na suficiência de meios materiais e financeiros para custear a vida pública e política da localidade. E a autonomia financeira decorre de duas origens, ou de duas fontes. A primeira fonte é do Estado unitário. O Estado é obrigado, e a Constituição obriga, a atribuir, mesmo havendo a autarquia, que é um ente autônomo, atribuir valores financeiros com base no método que tanto o ordenamento jurídico e as entidades políticas aprovam, de atribuir condições financeiras ao ente descentralizado. Mas também o ente descentralizado, para ter autonomia financeira, deve galvanizar mecanismos para arrecadar receitas na sua localidade. Então, as receitas que vêm do Estado Central e as receitas arrecadadas na localidade se constituem no pacote financeiro para viabilizar a autonomia financeira. Portanto, algumas questões que eu costumo colocar são as seguintes. E também aqui podemos debater sobre elas. Há municípios que não estejam em condições de receber a dotação financeira do Estado para viabilizar a autarquia local? Bom, essa resposta é fácil de responder, claramente que não há. Mas há municípios que não têm capacidade de arrecadar localmente receitas que, juntando as receitas que vêm do Estado Central, permite serem uma autarquia? Essa é a questão, a terceira questão que eu coloco. Lembro que a primeira questão é que podemos ter autonomia local sem poder local. A segunda questão é a coabitação entre as autoridades tradicionais e a autarquia local, e o poder da autarquia local. E a terceira questão que eu coloco é esta. Há municípios, no vosso entendimento, no nosso entendimento, que podem ter dificuldade de arrecadar os valores do governo central e de arrecadar receitas locais, que juntando esse pacote podem ser uma autarquia. São essas questões que nos devemos colocar para depois podermos falar sem alinhamentos, porque estou aqui a falar como acadêmico, sem alinhamentos políticos, se é possível ou não o gradualismo geográfico. Porque sem esses aspectos prévios, é uma abordagem meramente política. No interesse do meu partido, não pode haver gradualismo geográfico. No interesse do meu partido, pode haver gradualismo geográfico. E o debate fica só entre os políticos. E a sociedade?
e os acadêmicos e os cidadãos são arrastados e não têm a capacidade de visualizar outras situações. E a importância desse debate é esta. A importância desse debate é de poder trazermos para essa visão que não é político-partidária marcada, mas uma visão acadêmica, social e cidadã. Então, essa é a terceira questão que eu levanto e que podemos discutir. Agora, antes de ir para o impacto, portanto, das autarquias para a juventude, como é que está-se a desenrolar o debate político das autarquias locais em Angola? Gradualismo geográfico e gradualismo funcional. E aqui, enquanto acadêmico, fiz uma fotografia como é que o debate está a ocorrer. Primeiro, nos anteprojetos de política, ou nos anteprojetos elaborados sobre autarquias locais, nós tivemos dois grupos. O MPLA e a UNITA, nos seus anteprojetos, defendiam o gradualismo geográfico. Muita gente não sabe disso, porque a mesma coisa, a abordagem é mais político-partidária. A CASA, a FNLA e o PRS sempre defenderam o não gradualismo geográfico. Depois apresentamos os anteprojetos e o debate entrou para a Assembleia Nacional. Na Assembleia Nacional, os únicos atores que debatem, por imperativo da lei, são os partidos com assento parlamentar. Na sociedade, para além dos partidos, entraram os grupos de sociedade civil e entrou o MAT. E aqui também ficamos divididos. O MAT, o MPLA, defendiam ou defendem o gradualismo geográfico, e mais alguns círculos da sociedade civil. Os partidos da oposição e outros círculos da sociedade civil defendem o não gradualismo geográfico. E conforme já disse, todos esses autores concordam com o gradualismo funcional. Bom, então o debate foi assim. O primeiro debate na Assembleia Geral foi na generalidade. E no debate na generalidade, o resultado do debate, isso pode ser constatado, foi o seguinte. O MPLA e a UNITA, lá nós temos agora, quais são os atores políticos que temos na Assembleia? O MPLA, a UNITA, a Casa Sé, mas atenção, a Casa Sé agora produziu 12 atores na Assembleia Nacional. Os 8 parlamentares dependentes da direção da Casa Sé e os 8 parlamentares seguidores do Dr. Abel Chivucupi. Depois temos o PRS e temos a FNLA. No debate na generalidade, o posicionamento foi o seguinte, da fotografia acadêmica e científica que tiramos. O MPLA e a UNITA, na generalidade, defenderam o gradualismo geográfico. Na generalidade. Os 8 deputados, seguidores do Dr.